Matheus Halber. Hoje a gente recebe com maior gratidão o Matheus Halber, Head de Open Finance do Banco Central do Brasil. Ele é Senior Advisor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro e já participou de iniciativas que moldam e moderam o futuro do mercado, como regulação de fintechs e o sandbox regulatório. Atualmente, Matheus lidera a coordenação do Open Finance no Brasil, um dos processos mais ativos e inovadores que hoje conta com mais de 70 milhões de contas conectadas. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Finanças do Amanhã, no Rio de Janeiro, na segunda edição de 2025. Eu tenho um dos nossos convidados ilustres e o nosso querido co-host Banco Central. Dessa vez o assunto é Open Finance, então trago aqui ninguém mais, ninguém menos que Matheus Halber, Head de Open Finance no Banco Central do Brasil. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bianca. É um prazer estar aqui nessa segunda edição do evento. A gente já pôde participar da primeira edição e acho que a segunda edição está ainda melhor, então muito legal estar aqui. Que prazer, a gente trouxe, você sabe, a razão pela qual eu cofundei o evento, a razão pela qual a gente está aqui, desse protagonismo brasileiro que vem muito e é atribuído a vocês no Banco Central. Então, como Head de Open Finance, vamos começar aqui no podcast quebrando essas palavras complicadas que a gente adora usar em finance. Explica de uma maneira simples, Matheus, o que é Open Finance no Brasil? Legal, acho que esse é um tema bem interessante, acho que de falar, é o tema com o qual eu venho trabalhando nos últimos 3 anos, né? E a gente define o Open Finance no Brasil como compartilhamento padronizado de dados e serviços, né, entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, eu acho que é importante colocar que, assim, os clientes, então, eles podem, por meio do Open Finance, compartilhar os seus dados entre instituições financeiras, entre instituições de pagamento, né, e não apenas o compartilhamento do dado, mas também utilizar serviços baseados na infraestrutura do Open Finance, como, por exemplo, a iniciação de transação de pagamentos, ou, e é o que a gente também está desenvolvendo agora, a portabilidade de crédito por meio do Open Finance. Que é uma mudança significativa de onde começou essa história toda de Open Finance. Quando a gente olha para trás, assim, até um pouquinho do que eu e o Gavin a gente traz do Brasil e do UK aqui, CMA, aonde que, com anticompetitividade, mudanças, precisamos abrir o mercado, precisamos de melhor transparência, melhor acesso, que é muito do propósito do Banco Central. Como que a gente cria um sistema financeiro acessível, robusto, seguro, eficaz. Onde que está o Brasil nesse protagonismo, nessa mudança? A gente teve aqui a Ana Carla falando de quantos registrados no Open Finance. Conta um pouquinho para a gente desses 3 últimos anos que não foram para qualquer um. Foi um ritmo aceleradíssimo. Com certeza. A gente está esse ano celebrando 5 anos da regulamentação do Open Finance. Então, eu não estava desde o início no projeto, eu entrei, como eu falei ali, por volta de 2022. Mas, assim, é um trabalho muito intenso, muito dinâmico, de muito contato com o mercado. Então, o que torna muito interessante, assim, é um ambiente de muito aprendizado para a gente, para todo mundo, eu acho, que está todo mundo aprendendo, né, esse tema novo, que é o Open Finance. E a gente olhou muito para experiências internacionais, então a gente se baseou muito no trabalho que, desde a edição do PST2 na Europa, né, e o trabalho que o UK vem fazendo. Então, eu acho que é muito interessante. Também está no evento que a gente pode ter a oportunidade de conversar com o pessoal de UK, isso é bem interessante. E onde é que a gente está hoje, né? Então, o Brasil, desde o início, quando ele soltou a regulamentação, a gente começou o projeto com o nome de Open Banking, mas desde o início a gente já previa ir além dos dados bancários tradicionais. Então, por volta de 2022, quando a regulamentação foi atualizada, quando a gente começou a entrar na parte de investimento, na parte de operações de câmbio, né, a gente mudou o nome de Open Banking para Open Finance, né, e o Brasil hoje é um dos países mais relevantes, né, mais avançados na regulamentação desse tema, na implementação disso. Então, hoje a gente tem mais de 700 instituições participantes do ecossistema, já temos mais de 100 milhões de consentimentos ativos. Uau. Então, mais de 68 milhões de contas conectadas. Então, a gente percebe uma adoção, né, do ecossistema pela população, e a gente já começa a ver os benefícios. Então, acho que isso é muito interessante, e também explorar um pouco dos objetivos regulatórios que o Banco Central estabeleceu lá no início, né? Então, acho que o principal, promoção da competição, acho que isso é algo fundamental,
né? Você precisa de mais competição para que a população consiga ter produtos cada vez melhores, mais eficientes, mais baratos, mais acessíveis para ela. Então, além da promoção da competição, a gente também tem fomento à inovação, né, o aumento da eficiência, tanto do sistema financeiro quanto do sistema de pagamento brasileiro, né, e também a parte da promoção da cidadania financeira, que é algo essencial aqui para o contexto do Brasil. Então me conta um pouquinho, esses números são extremamente impressionantes, uma das razões pela qual eu diariamente falo do meu orgulho de ser brasileira, e o meu orgulho de olhar um corpo técnico que parece... A gente teve uma conversa aqui com o Nádia sobre criptoativos e o Pedro, eles brincaram que é os 300 do Esparta. Eu falei, não é possível, tem robô no Banco Central, essa normativa, essa velocidade. Me conta como que é olhar hoje esses benefícios tangíveis na população, que é o propósito que eu sei que é porque vocês levantam todos os dias, trabalham eu não sei como o Banco Central do nosso país não dorme, não desliga. Não, com certeza. Acho que é um esforço muito grande, Sim. né, para poder fazer tudo que a gente vem fazendo. Então, é um esforço, é uma dedicação muito grande da equipe. Então, aqui estou falando o nome de toda a equipe, mas tem uma equipe fantástica que trabalha comigo, tanto na área de regulação, mas também nas outras áreas envolvidas no projeto. Então, a área de supervisão, a área de TI e diversas áreas, a área de comunicação também, tenho trabalhado bastante. Mas eu acho que olhando para os benefícios, o que a gente tem hoje, né? Começou muito olhando para o compartilhamento de dados uma vez que você compartilha o seu dado de uma instituição com a outra, aquela instituição que está recebendo o dado, ela consegue te conhecer melhor, né? Conhecer melhor e conseguir fazer uma análise melhor do perfil de risco daquele cliente. E Sim, com isso ela fica muito mais simples para ela. Beleza, agora que eu te conheço, eu posso muitas vezes te oferecer uma condição melhor numa operação de crédito, naquele cliente que ela já tinha condições de oferecer uma operação de crédito, ela oferece condições ainda melhores, né? E é importante, acho que muitas pessoas têm, às vezes, algum tipo de receio com o compartilhamento de dados, que eu né? tô fazendo, para onde está indo, Pois aonde que vai é, essa supervisão, conta como é que foi um pouco. exatamente. E além de que banco eu não gosto de compartilhar normalmente com banco, né? Isso. Teve tudo isso. Então tem todo esse contexto, né? E eu acho que a gente tem um contexto no Brasil de... Tem muito caso de fraude, muito caso de golpe, e você vê muita gente falando assim, cuidado, não compartilhe seus dados com qualquer um e tudo mais. Então é por isso que no nosso Open Finance a gente estabeleceu que apenas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central podem ser participantes. Então acho que esse é um aspecto de segurança muito relevante, né? Tudo que está sendo construído do ponto de vista de tecnologia é pensado na questão da segurança, né? Acho que é o principal ponto que o Banco Central considera, né, antes de fazer qualquer produto, é essa questão de segurança. E aí a gente também está olhando para a questão de experiência do cliente, então garantir que o cliente consiga ter uma experiência muito boa no compartilhamento de dados, no compartilhamento de serviços ali, né, como a iniciação. Então acho que esses são aspectos interessantes. E aí eu acho que o ponto do crédito é que muita gente às vezes fica com algum tipo de receio e você percebe que as instituições elas conseguem consultar bancos de dados públicos e privados, então informação negativa a seu respeito já existe. Ela flui muito rápido, né? Sim. E eu acho que o Open Finance é justamente uma oportunidade, né, que o cliente tem de mostrar que ele tem sim capacidade financeira de fazer pagamentos, muitas vezes não tem uma renda formal, e isso daí vendo ali o extrato, vendo as transações, as instituições conseguem entender melhor o perfil daquele cliente e ver que eles têm sim capacidade financeira, e aí pode receber uma oferta de crédito melhor, ou até receber uma oferta de crédito que antes ele nem tinha acesso. Então acho que isso daí traz um ganho, né, de cidadania financeira muito grande para a população. E aí, a partir disso, a gente consegue ver, né, um aumento muito grande em operações de crédito concedidas com base nos dados do Open Finance, né? Não tenho os números aqui de cabeça, mas eu acho que é alguma coisa ali em torno de 30 bilhões de reais já gerados com base no Open Finance. Você falou de 68 milhões de contas conectadas. Exatamente. Eu peguei esse número aí e falei, nossa, se a gente estava falando aqui ontem com o Tribunal de Contas, onde ainda existem 20 milhões de brasileiros sem acesso nenhum e 50 milhões com acesso precário. Mas você aí está falando de 68 que estão na frente entendendo, peraí, isso aqui significa alguma coisa, eu quero bancarizar, eu quero compartilhar porque eu estou vendo benefício. Exatamente. Porque a gente sabe que a gente mora numa bolhazinha aqui falando Open Finance, né? Com certeza. Esses 68 milhões de brasileiros ou de contas aí... De contas. Né? A gente acredita que eles estejam vendo benefício, não sei nem se todo mundo sabe o que é. Que eu acho que é um pouco do seu trabalho, né? Como você constrói sem entender a nomenclatura, mas o benefício do produto pro acesso final. Eu estou te escutando falar muito disso, de acesso, de como
a tecnologia e a regulamentação nos permite ouvir, nos permite escutar, olhar para a nossa população que aqui sempre estava, né? Eu amo dados, Matheus, porque dado conta história. Com certeza, né? E aí acho que a população agora ela tem condições de usar os dados a seu favor, né? E eu acho que é justamente esse o ponto. Então, além da questão de crédito, né, a gente tem mais eficiência em diversos processos de portabilidade, por exemplo, portabilidade de crédito, portabilidade de salário, por meio dos dados que são compartilhados pelo Open Finance, a quantidade de erros diminui muito nesse tipo de processo. Então, você traz mais eficiência, o que ajuda, inclusive, as próprias instituições. Com certeza, É. processo, eficiência, Exatamente. rapidez, né? Vivemos num mundo de imediatismo. Exatamente. Então, isso daí tudo ajuda. Você tem as instituições oferecendo soluções de gerenciamento financeiro, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, muito superiores ao que tinha no passado. Então, você consegue ver todas as suas contas num lugar só. A gente tem pesquisas hoje que mostram que o brasileiro tem, em média, 5 contas, né, em diferentes instituições, e você conseguir ver todas elas num lugar só, num aplicativo único, no aplicativo que você quer. Muito essa questão, né? É o cliente no poder, né? Até fazendo aqui um pouco de coro, a campanha de comunicação que está sendo feita, né, Me conte. pela associação, né, de mais poder para você, é justamente isso, o Open Finance. Então, você está empoderando realmente o cliente, né, e a partir disso ele consegue ter uma visão global das suas finanças no aplicativo que ele entende que é o que o melhor atende, né? Então, acho que isso daí é muito interessante, e a gente tem esse trabalho agora de, uma vez que você tem casos de uso sendo oferecidos para a população, né, a gente tem o trabalho de comunicar o que é o Open Finance para a população, para que mais e mais pessoas passem a utilizá-lo a seu favor. A gente estava tendo essa conversa, Matheus, e assim, me traz muita lucidez de escutar. Eu acho que isso é grande parte do sucesso também no Banco Central, foi essa abertura de comunicação, seja ela na construção da regulamentação com as consultas públicas, com o sandbox environment, mas também na comunicação de entender que não adianta só falar para nossa linda bolha, né? Vocês botaram, eu lembro há anos atrás, nas minhas primeiras interações, uma outra minha vida de empreendedora de biometria, falando com o Banco Central, eu acho que nem tinha rede social, e hoje aqui estamos falando de mais poder, Exatamente. né? E você usou a palavra cidadania, você usou a palavra de você ter uma vida, uma abundância que aqui está presente através da tecnologia. Como que foi esse processo, você dentro do Banco Central, de aprender a comunicar? Eu acho que o regulador, talvez, alguns anos atrás, em alguns países, ainda é visto como uma caixa preta, algo não acessível. Quando a gente está aqui para criar um país melhor, um lugar melhor. Exatamente. E esse termo que você usou, caixa preta, realmente era uma realidade há pouco tempo atrás, em termos de acesso, talvez, ao Banco Central, né? E isso mudou muito nos últimos anos, assim. Eu acho que o Banco Central percebeu, e eu acho que veio muito com o início ali da regulamentação das instituições de pagamento, ali por volta de 2013, tá? A gente começou a ter um acesso muito maior às instituições pequenas, que, assim, muitas vezes não tinham acesso ao regulador. E também olhando muito para experiências internacionais, né? De sandboxes, para você, de fato, entender bem o mercado. Porque o mercado evoluiu muito. O mercado hoje a gente não pode mais falar olhando apenas para grandes instituições. Com A certeza. gente tem diversos players, né? E o ecossistema, a indústria de fintech no Brasil, ela é muito forte, né? E é muito importante para a gente ouvir todo mundo, né? O Banco Central escuta regulados e não regulados, sempre tentando entender o mercado, e isso permite com que a gente consiga fazer uma regulação mais eficiente, né? E mais aderente à realidade, porque não adianta você escutar apenas uma parte do mercado, faz uma regulação olhando apenas para aquilo que ela não se adapta à realidade de mercado. Então, eu acho que você precisa, de fato, escutar todo mundo, e esse é um trabalho que a gente tem, né, de escutar todo mundo e passar também a comunicar melhor, né, o trabalho que o Banco Central vem fazendo. Olha, parabéns pela comunicação, e eu sei que isso é parte do que a gente compartilha nessa necessidade, mas eu acho que parte da comunicação também é esse lugar de protagonismo. Vamos falar um pouquinho dele. A gente está aqui no Finanças da Manhã, eu tive rodeado de vários bancos centrais e órgãos regulatórios de outros países da América Latina também, além do UK. Conta um pouco de onde o Brasil está comparado com o mundo. Legal. Eu acho que, olhando para a América Latina, a gente, nesse tema específico de Open Finance, que é o tema com o qual eu trabalho, né? Então, o tema do qual eu posso falar, a gente está, talvez
é o líder, né, da América Latina em termos de implementação, né, de ecossistemas de Open Bank ou Open Finance, e a gente tem compartilhado muita experiência, né, com os reguladores, né, dos países aqui da América Latina, tem entrado em contato conosco e a gente sempre se mostra muito solícito, né, faz diversas reuniões, maioria delas online, eu acho que facilita bastante, né, mas sempre que tem oportunidade de ter o encontro presencial, acho que a gente aproveita isso, né, estreita os relacionamentos. Eu acho que o Finance of Tomorrow ajuda muito nesse tipo de coisa. Então, é muito importante, é muito gratificante para a gente poder compartilhar a nossa experiência e a gente quer muito ver esse ecossistema se expandindo, né, crescendo cada vez mais em outros países, até com uma perspectiva do que já está sendo discutido, que é um compartilhamento entre jurisdições. Com Então, isso já está certeza. tendo nessa discussão, ainda em fase de testes e tudo mais, mas é algo que no futuro vai ser uma realidade e ver os ecossistemas se formando aqui na América Latina é algo muito importante. E o Brasil como um grande protagonista disso. Com certeza, como nosso co-host e protagonista, a gente aqui só tem humildade e gratidão no Finanças da Manhã. Esse era o propósito. Eu acho que é um propósito de entender a realidade do mundo, que existem muitos serviços transfronteiriços. E a gente de natureza global. Então, quando a gente olha de Open Finance e vai virar Open tudo, pode perguntar como é que a gente vê esse mundo de dados trazendo essa liberdade, essa cidadania. Matheus, quando você olha esse mercado assim, em reboliço, o mundo inteiro entrando nessa história de agora eu entendi que tem API, agora os dados estão na nuvem, a possibilidade do futuro. Eu sei que o Banco Central não prevê futuro, mas me conta um pouquinho do que você vê nesse nosso futuro, nessa nossa estrada, além do crédito. Assim, eu acho que o Banco Central de fato não prevê futuro. Já É, deixei o disclaimer E aqui. também, e também não tem jurisdição sobre todos os dados disponíveis, né? Então a Sim, gente está tratando do Open Finance, dos dados ali, né, dos produtos que estão, né, sob a nossa competência regulatória, mas tem uma discussão muito mais ampla, né? Então você já vê a SUSEP, né, que é a agência que lida com a parte de seguros, já tem um Open Insurance. E aí você vê outras agências discutindo isso. Então eu acho que está faltando no Brasil algo que o UK já está fazendo agora, que é ter uma agenda de governo em relação a isso. Então, eu acho que o Banco Central, como é um dos líderes de implementação aqui, junto com a SUSEP, né, no Brasil, de um ecossistema de compartilhamento de dados, eu acho que pode ajudar muito, né, o governo federal a entender como é que funciona, né, e a ter uma agenda de fato, né, federal para compartilhamento de dados. Então, aí acho que é isso que está faltando, talvez, para você, de fato, tangibilizar melhor o que seria um Open Data. e esse processo, quando a gente olha em outros lugares do mundo, Matheus, aonde além do Reino Unido, a gente estava falando off aqui, que a gente teve a FCA, o governo do Reino Unido, o time de Smart Data no Reino Unido reconhecendo essa oportunidade. Como que é essa interação? Parte sempre você vê o ecossistema evoluindo, da gente precisando de vários órgãos conversarem, porque no fim do dia a gente está no mundo digital e o consumidor não sabe muito, né? O consumidor só existe. Isso, isso. Para o consumidor, assim, ele quer, acho que ter cada vez mais facilidade no dia a dia ali, para poder compartilhar seus dados, obter os benefícios a partir daquilo ali, né? Mas, assim, tem que entender que por trás tem toda uma complexidade do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, né? Então, para que essas coisas aconteçam, né, e aconteçam de uma forma organizada, padronizada e segura, é preciso ter toda essa conversa entre diversos atores ali, né? E eu acho que pensando na parte de Open Finance, isso já é uma realidade, né? Então a gente já vem fazendo isso há alguns anos, né? E o consumidor hoje já consegue fazer todos esses processos de compartilhamento ali. Agora, pensando no Smart Data, precisaria de fato de uma agenda, ser criado uma agenda de fato mais no âmbito federal para poder ter essa discussão. E quando você olha, eu acho que isso é um pouquinho do que a gente trouxe aqui também, trouxemos o Tribunal de Contas, o Ministério da Fazenda, traremos o governo na próxima edição, a gente trouxe o prefeito e algumas outras pessoas para perguntar exatamente isso, como é que a gente conecta os órgãos reguladores, os inovadores, os incumbentes, para criar um sistema mais seguro. Tema de segurança super, assim, né, a gente não vai entrar em nada muito polêmico aqui hoje de manhã, mas a gente já começou o dia hoje, dia 10 de setembro, esquentado no Brasil, e a gente sabe que o mundo
a gente brinca de uma guerra que não, as regras do jogo dessa guerra não são muito justas, né? Quando a gente olha o criminal, a gente brinca, ele não faz POC, ele não quer saber da sandbox, ele usa a melhor tecnologia. Como que o Banco Central olha essa evolução tecnológica? Porque eu acho que existe um lugar sempre muito de crítica, né? Ah, olha só o tamanho da fraude, mas a gente esquece que olha só o tamanho do sistema de pagamentos, que de um dia para o outro não existia, que agora existe. Então, a proporcionalidade, ela tem um lugar. E eu acho que, assim, a prudência do Banco Central sempre foi segurança, segurança, segurança. Conta um pouquinho para mim de como você vê essa agenda de segurança técnica no mundo de Open Finance, porque a partir de um mundo open, traz vários outros desafios. É isso, eu acho que segurança é o aspecto principal do projeto, né? Então tudo que foi construído, né? Então toda a construção mais técnica mesmo das APIs e tudo mais, a gente olha para protocolos internacionais, né? Certificados internacionais, então tudo está sendo construído usando a tecnologia mais avançada possível, né? Para garantir de fato a segurança para o cliente ao compartilhar os seus dados. Então, as conexões entre as instituições do Open Finance, elas ocorrem diretamente, né? Você não passa por nenhum ente centralizado, essa informação não passa pelo Banco Central, não passa pela estrutura de governança do Open Finance, né? É direto de uma instituição para outra, né? Então, você autoriza que o seu dado vá de uma para outra e é assim que esse dado vai, tudo uma conexão segura, né, entre as instituições. Então, acho que a população pode ficar muito tranquila em relação a isso, porque é o mesmo mecanismo de segurança, a robustez é a mesma do seu dado que já está hoje numa instituição financeira, né? Ele vai simplesmente sair de uma e vai para outra usando mecanismos seguros. Eu acho que essa oportunidade, a gente trouxe aqui vários especialistas de fraude, que traz um pouco para o começo da nossa conversa de o dever que a gente tem de comunicar, né? Porque várias das fraudes, na verdade, é o humano do outro lado. E a gente está vendo cada vez mais isso. A gente está vendo cada vez mais fraudes que são scams do que fraudes que são verdadeiramente uma fraude tecnológica, quando você está criando sistemas de excelência. Então aí fica a minha pergunta. Além da nossa cidadania de poder, o que a gente precisa fazer para o cidadão mais, Matheus? Para que a gente crie um sistema onde a gente tenha consciência do que acontece. Exatamente, eu acho que, de fato, boa parte das fraudes que ocorrem, elas são algo relacionado à engenharia social, Engenharia social. né? Você não tem, de fato, muitas vezes uma falha técnica, né? Alguma brecha técnica que um hacker, alguém encontra. Em geral, não é assim que ocorre, né? Então, o golpista ali, ele de alguma forma convence a pessoa a fazer uma determinada operação, né? E por meio de engenharia social. E aí eu acho que é muito um trabalho de conscientização da população em relação à importância ali das suas finanças, né? De nunca compartilhar sua senha, de talvez nunca ficar acessando muitos sites, clicando em links, né? Então usar os aplicativos oficiais das instituições, tudo, melhor fazer tudo por ali. Eu acho que isso daí traz uma segurança, né, muito grande e o Open Finance todo ocorre dessa forma, né? Você acessa o aplicativo, você é redirecionado automaticamente para o aplicativo da outra instituição. Então eu acho que é importante você evitar ficar clicando em links desconhecidos. Então esse é um trabalho que o Banco Central também faz de conscientização da população em relação a isso. O Departamento de Comunicação do Banco Central é muito ativo, né, em relação a essa questão de tentar coibir esses casos de fraude, tentar conscientizar a população, né, e trazer de fato mais educação financeira para ela, que eu acho que é por meio disso, por meio do conhecimento, da educação, né, financeira, que a população vai conseguir combater cada vez mais, ficar mais ligada e não cair nesses tipos de golpes. Eu espero muito isso. Eu estava brincando com um dos outros reguladores. Eu falei, gente, eu acho que a gente tem que fazer uma novela cibersegurança para explicar, porque quando você olha a população brasileira, o hábito brasileiro, como é que você conta uma história de algo que a gente adora, essa sopa de letrinha, né? Um monte de acronômicos, mas o mundo aqui fora do cidadão é muito diferente. Ele tá querendo o que você falou, cidadania, acesso, liberdade e uma chance de ter a prosperidade que o Brasil e o mundo proporciona com tecnologia. Matheus, eu queria primeiramente te agradecer de participar aqui do podcast, de contar essa história. E eu queria te perguntar uma coisa que a gente, no Finanças da Manhã, a gente sempre olha para o amanhã. E eu acho que o mundo precisa entender a importância do trabalho do regulador. Para alguém que talvez esteja novo na carreira deles, ou pensando em entrar nesse sistema,
o que que você deixaria, talvez, de um conselho, talvez, pessoal da sua carreira como regulador para alguém que estiver assistindo? Ah, legal. Eu acho assim, o ambiente da regulação financeira não é, a princípio, muito atrativo, né? Eu acho que as pessoas olham para isso e pensam, não, deve ser uma coisa meio chata, mas é extremamente dinâmico, né? Eu acho que isso daí é um ambiente de um aprendizado muito grande. Eu me lembro quando eu entrei no Banco Central e eu fui Você já alocado. sabia? Assim, não sei, quando você era mais novo, você falou, eu vou ser regulador? Posso? Não, não. Tá, então, Não, acho que talvez não seja o sonho de ninguém, não, então né? era isso que eu queria falar. Eu acho que uma parte do meu dever de casa aqui, como boa comunicadora e entendedora, é explicar que, na verdade, a gente precisa que pessoas incríveis estejam nesse lugar. Então, me conta um pouquinho, como que foi esse... Vou fazer isso. Eu resolvi prestar o concurso para o Banco Central, né? Eu sou de Brasília, moro lá, então acho que naturalmente foi um caminho. Eu formei em economia, e aí eu acho que eu acabei, na época que eu estava formando, teve o concurso, então acho que foi algo natural. E uma vez que eu entrei, eu fui alocado para a área de regulação, né? Não era o meu objetivo principal estar lá na área de regulação, mas eu entrei e fui gostando. E eu acho que eu entrei num momento muito interessante, né? Que foi quando começou a ter toda essa discussão de fintech. Então, peguei toda essa agenda de inovação tecnológica e isso daí, assim, é um ambiente de muito aprendizado, né? Muito contato com o mercado, muita oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer modelos de negócio, de viajar, né? Para conhecer e poder trabalhar e apresentar, né? O que o Brasil está desenvolvendo, o que o Banco Central do Brasil está fazendo. Então, eu acho que é um ambiente de trabalho muito interessante. É claro, o Banco Central do Brasil, no momento, passa por dificuldades, né? Então, eu acho que isso também é um ponto de alerta, né? Eu acho que tudo que foi feito até aqui foi importante, foi muito com base nesse trabalho já de décadas que o Banco Central vem fazendo, de formação, né, dos seus servidores, né? E a gente percebe um risco de uma quebra nisso daí, né, com a desvalorização da instituição. Então, eu acho que isso é um aspecto importante de ser ressaltado aqui, porque para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho, né, de excelência que está sendo feito há décadas, né, a gente precisa de mais valorização, né, no serviço público brasileiro. E então, eu acho que também é importante dar esse recado aqui, mas a gente continua fazendo o nosso trabalho com muita dedicação, né, e um foco muito grande em melhorar a vida da população brasileira. Que a gente enalteça o seu trabalho e traga a importância, seja ele para a discussão federal necessária desse país, de apoiar, trazer recursos para o Banco Central do Brasil e entender o apoio que você traz não só à economia, mas a um futuro próspero para o brasileiro. Uma das razões pelas quais eu mais me orgulho é o foco no cidadão, o foco na eficiência e a humildade que todos vocês têm, não só você, Matheus, mas o gabinete inteiro do Banco Central, de aprender e de estar aí para escutar. Então eu queria aqui falar, talento que está aí escutando, pensa, conversa, olha, vá atrás do concurso público, talvez sua vida mude, você esteja aqui sentado contando a regulamentação que você mudou um país. Matheus, muito obrigada por tudo que você faz, pelo nosso país, pela nossa cidadania, pelo teu trabalho aqui. E eu espero que o Finanças da Manhã tenha sido uma experiência incrível para você contar um pouquinho desse trabalho, conhecer mais pessoas e que ano que vem, que a gente já está confirmado, vem aí com Índia, UK, US e muito mais aqui do Brasil para o mundo. Eu que agradeço, Bianca. Foi um prazer estar aqui. Com certeza estarei na terceira edição do Finance of Tomorrow no ano que vem. E também te parabenizo bastante pelo trabalho que você está fazendo de trazer esse protagonismo maior para a América Latina. Muito obrigada, é um privilégio.